Jesus ali é a casa do Senhor. Amém. Aleluia. Se nós não tivéssemos o templo e não tivéssemos a oportunidade de congregar dentro de um templo, mas tivéssemos a oportunidade de congregar em um lugar especial ou que Deus escolhesse, ali seria o templo do Senhor. Porque sendo a igreja o templo do Deus vivo, onde a igreja está reunida, ali está o templo do Senhor. Aleluia. Como ainda nós temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, então o templo do Senhor permanece também aqui nesse lugar. Que Deus tem nos dado essa belíssima oportunidade de nós podermos estarmos reunidos para a honra e glória do seu santo nome. Irmãos, nós vamos estudar um assunto que envolve certamente passagem da Bíblia que os irmãos já conhecem. Mas como as Escrituras devem ser examinadas constantemente, É verdade. precisamos estar atentos ao que diz o Espírito Santo. Nós temos que estar calçados, protegidos, para ninguém nos derrubar ou querer nos confundir, enganando com falsos discursos. Há quem diga que nós não precisamos de pastores. Há quem pense que não precisamos de pastor. Existem algumas igrejas até tiraram o nome pastor e colocam o nome de ancião, cooperadores, outros são bispos. Mas nós vamos então juntos examinar se realmente precisamos ou não de um pastor. Porque muitas pessoas se acham autoconfiantes de tocar a vida sozinho, sem instrução. Mas a princípio, quando Jesus foi aos céus, quem ficou ensinando a igreja aqui na terra? Pelo poder? É tão claro isso, né? Mas por que as pessoas fazem tantas confusões somente para dizer que podem ficar sozinhas dentro de casa ou criar um grupo de acordo com a vontade e não se submeter à vontade de Deus debaixo de um pastor? As pessoas às vezes têm o pastor como a peça principal de uma igreja, e não é. O pastor é apenas uma pessoa que Deus chamou para fazer um trabalho, e por seu intermédio a palavra deve se manter intacta, por mais que os membros que estão começando pensem de uma forma, pensem de outra, porque todos temos dúvidas. Não é por isso que não vamos querer um pastor que foi ungido e consagrado por Deus. Mas, baseando-se numa escritura, no versículo da Bíblia, pessoas que não querem se submeter a uma liderança, a um pastor, a uma igreja, com inúmeras desculpas, dizendo que são todos devoradores, são todos falsos profetas, são todos lobos, são todos Judas. Jesus tinha 12 discípulos. Ele sabia desde o início, até mesmo antes de ter escolhido a Judas, ele sabia que deveria escolher um traidor. Este homem já tinha sido preparado, tudo estava preparado. Deus não estava adivinhando lá no Velho Testamento e falando por intermédio de profetas que alguém que ele nem sabia quem ia nascer ainda. Nascer de onde? Do nada? Como se a alma e o espírito não é Deus que dá, como se Deus não sabe do dia de amanhã. Deus não estava querendo adivinhar, Deus já sabia quem era. Até mesmo antes de nascer, Deus já o conhecia, como o Senhor falou para Jeremias. Seu nome foi Judas. Mas os outros discípulos não seguiram os mesmos erros de Judas. Então não podemos estar do lado da multidão que, por causa de falsos pastores, falsos profetas, falsas igrejas, não querem fazer parte de uma congregação, de uma igreja onde tem um líder consagrado por Deus. Isso também é rebeldia e não vão entrar no reino dos céus. Porque toda desobediência, incluindo
contra os mandamentos, até contra as autoridades, quem praticar nunca poderá alcançar a vida eterna. Até o cristão que não honra o seu pai ou sua mãe nunca poderá alcançar a vida eterna, porque é um dos mandamentos que segue uma promessa para abençoar os filhos que fizerem isso. Deus é tão bom que Ele dá um mandamento para honrar o pai e mãe, que Ele quer o bem do pai e mãe, e promete uma bênção para os filhos, mas as pessoas são tão ignorantes, tão assim rebeldes, que não atentam para isso. Quando um filho honra o pai e a mãe, o pai e a mãe se sentem assim felizes, e por sua vez os filhos, sendo abençoados por praticar uma obra de justiça, um mandamento, os pais ficam alegres de ver os filhos abençoados. Mas o diabo, quando cega ambos, nada disso acontece, é só tribulação, problemas e mais problemas, né? Mas então vamos ver como é bom quando pessoas entendem as Escrituras e sabem que alguns pastores na terra foram chamados por Deus. É claro que a Bíblia diz em Ezequiel, o Senhor falando contra os pastores da época de Ezequiel, né, que eram os líderes responsáveis em ensinar a santa lei para o povo de Israel. Eles se preocupavam somente com o que as ovelhas produziam para eles, a lã, carne, leite, e não tinham cuidado daquelas pessoas que estavam quebradas, desgarradas da lei, que estavam doentes espiritualmente, pessoas que precisavam que aqueles líderes ensinassem a eles, ajudassem eles. Então o Senhor tinha dito que Ele mesmo iria recolher as suas ovelhas, e Ele ia levantar pastores que as apacentassem. Ele ia levantar pastores, no plural, que apacentassem as suas ovelhas. Assim também, Jesus em parábola disse que certos trabalhadores maus que mataram o filho do dono da vinha por último seriam sentenciados, mortos, e a vinha iria passar para outros trabalhadores. Eles, juízes de Israel, sacerdotes, sumos sacerdotes, entenderam que falavam com eles e disseram: não seja assim. Então sempre houve liderança abaixo de Deus, sendo que a Bíblia pode ser lida por todos e estudada por todos, mas Deus levanta a liderança, e nós vamos estudar isso à luz das Escrituras. Para começar, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 João. Vou falar 1 João, você sabe que não é lá junto de Lucas, Marcos e Mateus. 1 João 2, versículo 27. Tem muito o que falar nesse versículo. Gostaria que vocês prestassem atenção no versículo, para vocês terem um raciocínio melhor. Nós vamos ler? Está escrito: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Presta atenção, hein? Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, porque ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Podeis assentar. Será que esse versículo aqui está dizendo que nós não necessitamos de nenhum líder ungido por Deus para nos ensinar? Será que houve um erro de João ao citar isso? Ou será que João está querendo transmitir uma outra coisa? É claro que os irmãos, se quiserem entender este versículo, tem que estudar o capítulo
para vocês entenderem por que João chegou a essa conclusão aqui. Por exemplo, leiam os 2 versículos antes. Vamos ler o 24. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que... Então aqui está uma chave, tem muito mais. Então por que João estava falando, não, vocês não necessitam que alguém vos ensine? Ele estava falando de quem para não ensinar para eles? Pessoas de fora, enganadores que estavam se introduzindo e ensinando outras coisas contra a verdade que eles tinham aprendido. Então João disse, vocês têm a unção. Que unção é esta? O Espírito Santo. O Espírito Santo confirma as palavras que nós ensinamos. Porque se João estivesse falando de liderança, ele mesmo não poderia ter escrito essa carta instruindo esses irmãos. É lógico, irmãos. Amém. Mas como tanta gente usada por demônios diz que não precisamos de pastores? Se João era um pastor, e essa carta aqui veio da mão de quem? De João, inspirado pelo Espírito, instruindo os irmãos que não buscasse gente de fora, gente que não tinha a mesma comunhão, nem obediência, para pedir explicação das Escrituras, ensinamento de pessoas estranhas, porque nós temos o Espírito. Irmãos, eu nunca fui buscar entendimento da palavra com gente estranha, sempre com gente ungida de Deus. Se alguns não tivessem todo o conhecimento, eu guardava, é claro, vou procurar até a hora que Deus preparar um outro com mais entendimento, porque o grau de entendimento ele tem assim essa variação. Uns têm mais entendimento, outros têm menos. Uns já estão mais tempo buscando, outros começaram há pouco tempo. Então, se o irmão vai numa fonte onde a água é pouca, você vai obter pouca água, mas é uma fonte. Se o irmão vai numa fonte onde a água é em abundância, você pode encostar o seu carro pipa ali e encher. Mas todos são fontes. Umas com mais força, outras com menos força. Não quer dizer que um irmão, um pastor que não tenha um entendimento mais aprofundado, não seja um pastor. Muitas vezes o pastor, ele também está no processo de receber revelações e no processo de crescimento. Então, irmãos, a pergunta continua. Precisamos ou não precisamos de um pastor só porque nós temos a unção do Espírito? Precisamos. Todos nós temos a unção, mas tem unção extras. Essa unção que João diz aqui é aquela que quando uma pessoa crê em Jesus, ele recebe o Espírito Santo. É uma unção, um pouco do azeite sobre a pessoa, porque ele tem que ser ungido de Deus para entrar no reino dos céus. Mas todo aquele que é chamado para uma obra específica, ele recebe então mais unções, até uma unção dobrada, que é o revestimento do batismo com o Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo nem sempre capacita a pessoa para compreender profundamente as Escrituras, mais do que aquele que não tem o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para que o servo ou a serva do Senhor suporte muitas aflições que virão e seja dotado de uma capacidade, de algum dom ministerial, seja ele qual for, para a obra, para o uso do Senhor. Mas então, irmãos, quando João fala esta palavra, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Nós temos o Espírito Santo. Mas aí vem outra pergunta, mas por que então o Espírito Santo não nos ensina tudo de uma vez só? Quem sabe responder? Será que tem uma coisa errada conosco?
que nos ensina? O Espírito Santo não nos ensina tudo, já que nós temos a unção, não precisamos que ninguém nos ensine. Para receber o entendimento. Muitos não estão preparados para receber o entendimento. Também é necessário a pessoa padecer, ser provado, ser lapidado, ser preparado à base da sua casa espiritual para aguentar o peso. Se eu faço uma casinha, um barraquinho que nós chamamos assim, que não tem alicerce, só o tijolo em cima da terra, eu posso colocar laje e construir 2, 3 andares em cima? Não. Eu tenho que desfazer e começar a fazer o alicerce bem feito. Ou escavar e botar alicerce por baixo, que é muito mais complicado. É melhor derrubar e fazer de novo, e bem feito. Aí sim, sendo a base bem preparada, aí vem o arquiteto para experimentar se realmente pode construir 2, 3 andares. E de acordo com a fundação, pode ser colocado 1º, 2º, 3º, 4º ou 10º mais andares. Mas quanto maior for a construção, mais profundo devem ser os alicerces. Devem ser os pinos, como dos prédios. Os prédios, vocês sabem que não, a sapata é por cima, mas para baixo tem uma torre de concreto assim, 80, 90 centímetros para baixo, 10, 15, 20 metros. É cavado, vários pilares para baixo. O prédio não faz isso. O prédio não faz uma sapatinha e põe um monte de andar em cima, não. Pode de jeito nenhum. Né? Então, o Senhor tem nos dado sabedoria que o Espírito Santo não nos ensina tudo de vez, porque não temos capacidade de suportar. Se Deus revelar toda a Bíblia para o irmão, você vai ter que ficar parado quietinho, não vai fazer mais nada, porque se tu não tiver capacidade, tu pode até morrer por causa de um passo errado que der. Tu já sabe muito. Por isso Jesus disse: quem muito for dado, muito mais sereis retirado. Então essa ideia de que o Espírito Santo vai revelar para nós a palavra, que não precisamos de estudo bíblico, como tem algumas igrejas, não precisa falar o nome, que não precisa de estudo bíblico. Não precisa de pastores e não precisa de estudo bíblico. Onde é nas escrituras que está escrito isso? Se a Bíblia manda orar uns pelos outros, exortar uns aos outros, quem exorta ensina. Ensinar uns aos outros, aprender uns com os outros, as escrituras assim nos ensinam. E a palavra pastor na Bíblia, em Hebreus, por exemplo, e também Ezequiel e outras escrituras, está no plural, pastores. Muitos querem aplicar esta palavra a Jesus, o Espírito Santo é Deus. Não, o Senhor está falando de homens que Ele colocou, Ele capacitou, como Moisés. Moisés não foi o pastor de Israel? Amém. Samuel não foi um profeta e juiz de Israel como um pastor? Amém. Todos vinham a ele para ouvir a lei, para receber sentença. E assim, irmãos, Deus tem levantado homens para liderar a igreja, seja local, seja ela onde for. Será que os irmãos entenderam mesmo que esse versículo está se tratando não dos pastores ungidos de Deus, mas de gente de fora? Leia com atenção depois o texto todo. Eu vou ler novamente: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Ora, João está aqui instruindo, o pastor João está falando a esta igreja, mas quem está ensinando o entendimento deles é quem? Quem ensinou o entendimento dessas pessoas aqui? Ele, o Espírito Santo. Irmãos, quem faz você estar diante de um pastor, diante de uma igreja, ouvindo, aceitando, colaborando, todos juntos, unidos no mesmo amor, enfrentando o inimigo, orando pelos outros? Quem faz tudo isso? Porque é ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. O pastor é apenas um transmissor. E muitas vezes, quando o pastor ou outro irmão está ensinando, o Espírito Santo é que está na pessoa ensinando. Se a unção está em vós, está em mim também. E se ela está em mim, ela está ensinando também. Aleluia! Não é maravilhoso quando nós estudamos e descobrimos que, puxa, por que tanta complicação?
Os irmãos têm a unção, eu também não tenho, não? Então por que pegar este versículo e riscar todos os pastores da face da terra que estão diante das igrejas? Isso é obra de Satanás. Isso é obra do inferno. Satanás tem se levantado nos últimos dias para torcer as escrituras, para tirar o incentivo do povo de cultuar, de obedecer às santas doutrinas dos últimos dias, porque Paulo predisse isso, que as pessoas iam ter comichão nos ouvidos. Essa comichão nos ouvidos é uma inquietação dentro de si. Iriam desviar os ouvidos da verdade, voltando ao que? A fábula. Nós falamos outro dia o que é fábula. Fábula não são contos de mentira. Animaizinhos que falam, né? Coelhinho não sei daqui, elefante junto, isso não é fábula, mentira. Diz que o povo religioso iam voltar às fábulas. E onde que elas estão nas igrejas? Está cheia de fábula por aí. E também disse Paulo que estas pessoas que iam se voltar à fábula, que adoram historinhas mentirosas, não iam ter mais a condição de aceitar a doutrina santa. A santa doutrina, sã doutrina, doutrina pura. Tem gente que não aguenta a doutrina pura, tem que ter mentira. Com a mentira fica mais maleável, não fica? Porque a mentira ela é doce, ela é agradável, de início assim ela é agradável. Então, quando Paulo disse em 2 Timóteo, ele estava se referindo a esse tempo muito difícil que nós estamos encarando. Não é lá só em Jerusalém, não, porque quando ele falou isso, Jerusalém, Roma, era desse tamanhozinho, irmãos. Jerusalém, Roma, aqueles países, eram todo miolinho. O mundo está todo habitado. E as heresias cobrem o mundo todo. Satanás fez um trabalho enorme de mentira para dentro das igrejas. Deus permitiu isso para provar os sinceros. Porque no céu só vai entrar aqueles que amarem a verdade, a sã doutrina. Quem amar mentira misturada com a Bíblia não vai entrar. Todo tipo de mentira já foi tirado do céu. Ninguém vai voltar com mentira para lá. Por isso nós temos o Espírito Santo. E Ele também faz uma coisa. Ele só ensina a verdade àqueles que Ele sonda e percebe que ama a verdade. Sabiam disso ou não sabiam? Qual passagem que vocês têm em mente que nós podemos fazer uma ligação com isso? Não conseguem lembrar? Hoje eu vou lembrar para vocês. 2 Tessalonicenses, que o Senhor enviou o espírito de mentira aos que não amarem a verdade. Então o Espírito Santo nunca vai revelar coisa nenhuma àqueles que não amam a verdade. Tremendo isso, hein? Isso tem uma referência lá no livro de Ezequiel. Lembra quando o Senhor falou que algum homem da casa de Israel vier consultar o profeta com o ídolo no seu coração? Deus vai falar a verdade para ele, não vai falar a verdade para ele? Não! O que o Senhor vai fazer? O Espírito de Deus, o Senhor vai permitir que o profeta engane a pessoa. Cuidado com o ídolo no coração. Você quer o que Deus aprovou ou você quer que Deus aprove o que você gosta? Né, Mariana? Aí entra o negar na nós mesmos, né, Mariana? Se a gente for querer que Deus aprove o que a gente gosta, pode ser que tem muita coisa que esteja errada, que enganou seu coração. E a pergunta é de novo: você quer que Deus aprove o que você quer? Ou você quer seguir o que Deus tem aprovado? Não é fácil seguir, não é fácil seguir o que Deus tem aprovado. Por que não é fácil? Porque temos que lutar contra a carne quando ela está enferma no pecado. Mas para aqueles que estão na obediência, não é difícil seguir. Temos o Espírito Santo que nos ajuda em tudo. Quando vocês dão lugar à carne, qualquer um de nós der lugar à carne, você encontra uma dificuldade tremenda. O peso fica enorme. Engraçado. A Bíblia diz que o jugo e o fardo do Senhor não são pesados, são leves, mas às vezes eles ficam pesados demais quando eu quero carregar na carne.
Se você carregar no Espírito, você vai levar com um dedinho só o fardo do Senhor, porque o Espírito Santo te capacita. Disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Disse Paulo: é Deus que opera em vocês, é Deus que trabalha com vocês, tanto no querer como efetuar. Aí nós vamos ver nas Escrituras, como eu estava falando para a irmã Aparecida. Você vai pegando um apanhado de Escritura, vai entender por que eu sinto dificuldade então em fazer algumas coisas. Por causa da minha carne. Será que eu estou errado? Será que a unção que está em mim está ensinando errado? Então eu posso fazer vocês lembrar do que está escrito lá também, na Lamentação de Jeremias. De que se queixa o homem vivente? Se queixa cada um dos mandamentos do Senhor, são muitos. Se tem errado? Eles falaram não, viu, irmã Aparecida? Eu e Marta. Todas as vezes que nós nos queixamos que está difícil, que está complicado, é porque a nossa natureza está se opondo. O meu interior está forte. Da carne, interior da carne, perdão, meu interior da carne, meu coração interior está forte contra o interior do Espírito, porque um se opõe ao outro. Quando você faz com facilidade, louvando e cantando para o Senhor, as pessoas te chamam de fanático, você não está nem aí. É porque você está andando em Espírito. Porque a capacidade que está em você é uma capacidade tremenda que te ajuda a realizar o que você antes não conseguia. Vocês mesmos podem fazer uma análise. Quer ver uma coisa? Pensando em alguns anos atrás, lembrem de alguma mudança que já ocorreu na vida de vocês. Né, Ivone? A Ivone sorriu, vou lembrar da Ivone. Eu sorriu primeiro, agora sei. A Ivone, quando nós a conhecemos, ela disse que usava batom não de camelô, só dos mais caros. Esmalte, um monte de coisa. Quando ela me disse, eu não acreditei muito não, porque a aparência da Ivone é simples como o anjo do Senhor. Como muitos irmãos que a gente olha aqui, a gente vê o brilho do Senhor. Na verdade, não tem visto isso de todos os irmãos. Uns brilham mais, outros brilham também, mas sempre tem uns que brilham mais, né? Mas irmãos, não é verdade que essa mudança não foi pelo poder que os irmãos foram exercitando em Cristo Jesus? Amém. Confiando. Quantos irmãos se achavam inadequados ser um cristão, ter que deixar determinadas coisas que tinham por hábito do seu uso e costume lá fora? E mudaram este uso e costume e adotaram outro uso e costume, e agora olham para trás, não é isso mesmo? E até sentem vergonha da forma como andavam. É ou não é? Hoje vocês acham muito natural a maneira como vocês estão, porque o Espírito Santo capacitou vocês. Vocês estão um pouco ligando se alguém está falando contra vocês, se olhou para vocês com o nariz empinado e com os olhos de arrogância, não é? Eu me sentiria mal antigamente que eu digo, além dos 34 anos, ainda jovem, adolescente, me sentia mal quando os colegas estavam com roupas de marca e as minhas não eram. Mas Deus já deixou eu pobre desde a minha infância, justamente para eu não me acostumar com roupas de marcas. Mas eu fazia de tudo para me sentir bem no meio deles. Mas muitas vezes eu olhava e falei assim, eu não posso comprar com essa marca aí, eu tenho que comprar parecido, uma falsificada, mas igual eu não posso. Eu era levado a uma escravidão. Mas hoje fomos transformados porque o Espírito de Deus nos capacitou para nós obedecermos a palavra. Eu estive diante de pastores com muita satisfação, principalmente quando encontrei alguns que falavam com muita veracidade, com muita força a palavra de Deus. Sentia-me seguro, porque a palavra, quando é pregada por alguém que tem certeza, nos transmite uma força tremenda, porque o Espírito Santo está transmitindo junto com aquele líder aquela força, aquela garra, aquela verdade que tem que ser pregada. Quando você ouve um pregador falando, né, de qualquer maneira, sem certeza, você não sente nem alegria, porque a unção de Deus de repente não está tanto com ele. Então, amados, nós temos a unção, eu também tenho. Então, se a unção nos ensina, a unção que está aqui também nos ensina. E eu também tenho aprendido com os irmãos, eu aprendo com as crianças.
aprendo com as irmãs. Todos nós aprendemos uns com os outros. Aquele irmão, aquela irmã que tem um hábito melhor, espelha para aquele que não tem. E aquele que não tem que baixar a cabeça e fazer força para seguir aquele bom exemplo. Porque a unção está ali naquele irmão, naquela irmã. E nem sempre quer dizer, não vamos imitar, ser assim na carne igual a pessoa, mas os bons hábitos, as boas obras em Cristo Jesus que alguém faz e pratica, elas devem refletir nas outras pessoas, porque a unção está naquelas pessoas. E se eu tenho a unção de Deus, claro, vou aprender e vou transmitir. Eu quero passar agora para uma outra escritura. Fiquem com essa na mente, que nós não necessitamos de que pessoas nos ensinem, pessoas extras. Não necessitamos de que cientistas que descobriram um monte de coisa na Bíblia venham nos instruir, porque quem vai nos instruir é o Espírito, através de pessoas que são ungidas por Deus. Não é? Eu gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias também no livro de Provérbios, Provérbios 11. O livro de Provérbios, ele é muito conselheiro, cheio de mensagens, segredos de Deus. Provérbios 11, 14. Todos acharam? Está escrito: não havendo sábia direção, nós sabemos que a direção vem de liderança. Não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. É claro, tratando-se de um reino, se o rei tem sábia direção, o povo se mantém buscando a Deus e também se mantém para defender o rei. E com os conselheiros do rei, né, as guerras são feitas de maneira que a vitória para um reinado onde o rei é sábio, como acontecia no caso de Davi, Salomão, reis que foram obedientes ao Senhor. Mas aqui diz que se não houver uma sábia direção, o povo cai. Sabemos disso, que nas histórias de Israel, por exemplo, no livro dos Juízes, quando o juiz morria, o povo decaía. O povo pecava contra o Senhor e Deus os desamparava, porque aonde tem pecado, Deus não chega. Para Deus chegar, tem que limpar o que está sujo, porque Deus é puro e santo. Vamos também ler em Provérbios, ainda, capítulo 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quantas pessoas, irmãos, se aproveitaram? Eu li Provérbios 29, 18. Quantas pessoas aproveitaram esse versículo para dizer que tinha que ter profeta toda hora dando profetada nos outros, como tem em algumas igrejas? É tanta profecia de falsos profetas, e profetizando coisas corriqueiras. Agora eu digo para os irmãos uma coisa: esta palavra aqui, profecia, não havendo profecia, está se referindo às ordens de Deus, às ordens do Senhor. Primeiramente, a que está já escrita aqui na palavra do Senhor, os avisos de Deus. Não havendo profecia, não havendo sábia direção. Os dois versículos que nós lemos em Provérbios têm o mesmo sentido.
Os irmãos lembram muito bem aquela passagem lá em Amós 8, quando o Senhor diz: e correrão de um mar até outro mar buscando a palavra do Senhor e não acharão, que haverá fome, não fome de pão, e nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Os irmãos lembram disso? Amém. Será no período da grande tribulação, não haverá liderança aqui. Agora imagine como ficará o povo que na hora do arrebatamento não estiver em santidade suficiente para serem tirados da hora da tribulação. Sem liderança, irmãos. Porque o espírito de liderança não está com todo o povo. O espírito de pastor não está, a unção de pastor não está em toda a congregação, em todo o povo. Tem gente que quer ser, mas às vezes não recebe nenhuma comunicação de Deus, de revelação alguma das Escrituras. Amados irmãos, a palavra permanece. Eu fico com a palavra. Não havendo sábia direção, o povo cai. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Quer dizer, não havendo a instrução da palavra, o povo se corrompe. Isso então indica que tem que ter uma liderança, tem que ter um profeta, tem que ter quem esteja com a palavra de Deus, com o ensinamento, com a mensagem de Deus para instruir o povo. É ou não é, irmão? Amém. Bom, como se não bastasse, é claro, para esse povo que estão aí torcendo a palavra do Senhor, no livro de Hebreus está escrito: obedecei os vossos pastores, que cuidem, que honrem, que tomam conta de vós, que zelam por vós. E aos tais imitai-os a sua maneira de proceder. Hebreus 11, 13, Hebreus 13, nós lemos isso e aprendemos também que na igreja do Senhor o Senhor colocou os homens administradores, e conforme a igreja foi crescendo, houve a necessidade de outros administradores, como por exemplo os diáconos, que eram homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para administrar assuntos importantes. Que a igreja vai crescendo, é necessário administradores, outros que vão liderando, tendo a unção para reger certas coisas, tem jeito para lidar com certas coisas. Igreja é como se fosse um reino, vai crescendo, tem que ter outros irmãos tão leais e sinceros quanto o pastor, para tomar conta do que é do Senhor. Parece que tudo é do pastor. Não, nós fazemos parte de um todo, respeitando cada um na sua posição. Aleluia. Isso é igreja. Igreja é isso. Igreja não é exatamente como muitos visualizam, um templo com um pastor e aquela coisa bonita. Igreja, irmãos, ela é constituída primeiramente pelo Senhor, levantando sempre alguém que seja valente, que seja corajoso, que seja temente a Deus, que seja humilde, que seja dedicado, que seja exemplar, que ame a verdade, não volte atrás, que seja coluna, para que através dele outros irmãos se sintam fortalecidos e aprendam com ele para agradar a Deus. Nem todo mundo que é pastor agrada ao Senhor e foram constituídos por Deus. Hoje as pessoas aprenderam a montar igreja, mas amanhã terão que dar conta disso. Enquanto uns querem, eu não queria. Por quê? Eu sei a responsabilidade disso aqui e conheço o Senhor, que Ele não brinca nem com os irmãos nem comigo, e que por causa da verdade eu tive que aborrecer muita gente, até a minha própria carne eu tive que aborrecer, porque a minha posição é para eu estar em conformidade com o meu mestre, meu Senhor, receber instruções e passar para os meus irmãos, até que chegue o momento de apresentar os irmãos diante do Senhor. Se eu não o fizer, serei culpado do sangue de muitos. Então eu preciso fazer. E é uma responsabilidade não pequena, muito grande, porque o Satanás, ele tenta os irmãos, mas ele procura derrubar primeiramente os cabeças. As colunas. Derrubou as colunas, o resto cai tudo, irmão. Porque fica mais fácil. Não
dizer que alguns dos irmãos não vão permanecer, mas a maioria tem dificuldade. Não é? E se não houvesse a necessidade de ter um líder, ter um pastor, o Senhor não teria colocado isso na terra. Não é isso? Sansão deu algumas colunas. Hã? Sansão teve que derrubar as colunas para derrubar o templo caído. Sansão derrubou as colunas, é assim que o inimigo faz também. Vamos ler o livro, irmãos, também de 1 Samuel 3. 1 Samuel capítulo 3. Ele lê só um versículo, é um. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, que era o sacerdote. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Irmãos, quem tinha o cargo de ensinar e liderar era o sacerdote Eli. No entanto, Eli não dava exemplo mais, não executava a palavra do Senhor, pois permitia os seus filhos adulterarem lá no tabernáculo com as mulheres vadias, e ainda eram ignorantes com as pessoas que iam oferecer seu sacrifício. Tomavam a força da mão das pessoas, a parte que pertencia a eles, e assim abusavam da lei de Deus e eram perversos. Então diz aqui que a palavra do Senhor era de muita valia, tinha valor tremendo, uma manifestação do Senhor. Quando Deus começou a falar para Samuel, todo Israel ficou atento, de olho em Samuel, porque a liderança estava falida, o povo estava corrompido por falta do verdadeiro ensino. No entanto, era um homem respeitado. Eli, um homem respeitado, um pastor respeitado. A palavra sacerdote e pastor, irmão, é a mesma coisa. Um homem respeitado, porque Deus fez uma promessa para Eli e o povo de Israel sabia. E agora? A questão é que Eli foi colocado por Deus, mas ele não zelou. Então o Senhor disse para ele, através de alguém que o Senhor levou a falar comigo, assim: na verdade, eu tinha dito que tu e a tua casa iriam administrar perante mim o sacerdócio. Mas agora, longe de mim tal coisa, porque aqueles que me honrarem, eu honrarei. Porém, aqueles que me desprezarem serão desprezados ou envelhecidos, é a mesma coisa. Então, amados, nós vemos que o Senhor cortou o sacerdócio da casa de Eli. Mas um jovem, uma criança estava sendo levantado para ficar no lugar. Aleluia! Como sacerdote e profeta. Glória, glória. Figura de Cristo, né? Porque sua mãe só teve ele, a igreja só teve ele, só Jesus. Nazireu desde o ventre, homem consagrado por Deus, homem que executou o fervor do Senhor. Então, quando alguém não quer executar, Deus levanta outro, põe no lugar e acabou. Então, irmão, não podemos ceder, porque chegam irmãos novos, agradáveis, alegres, sorridentes, mas com manias erradas, querendo mudar tudo. Negativo. Segura a rédea e mantém o que está. Quem quiser ficar, se converta. Quem não gostar, tem milhares de igrejas ao redor por aí. Por que querer mudar aqui? Não. Do jeito que está, ficará. Nem os antigos e nem os novos. Enquanto nós estivermos aqui e o Senhor Jesus estiver me sustentando, nada vai mudar, a não ser para melhor, ou mais santidade, mais obediência. Mas de mudar isso aqui, o que nós temos recebido do Senhor, negativo. Irmãos, é muito importante quando nós cremos na palavra e aceitamos verdadeiramente, nós precisamos de um pastor, um homem de Deus.
E toda igreja que tem um pastor ungido pelo Senhor deve agradecer o Senhor de mão para cima e joelho dobrado. Porque tem igreja aí padecendo, irmãos. Tem igreja padecendo na mão de líderes que estão só tirando o dinheiro do bolso dos irmãos e prometendo riqueza, que todo mundo vai ficar rico. Uma mentira que a maioria das ovelhas tem engolido, sonhando com mentira. Um dia eu fiz uma pergunta para uma pessoa: você diz que a sua igreja é próspera, só falam em prosperidade material, mas engraçado, a maioria de vocês continua na mesma e pobre. Será que vocês não vão cair na realidade, pensar e meditar nisso não? Que meia dúzia disse que recebeu isso, recebeu aquilo, e o líder disse que vocês não receberam, que vocês não têm fé. Isso aí é uma estratégia para enganar e manter vocês numa busca desesperadora de riqueza. A maior riqueza é a vida eterna. Esses bens materiais, irmãos, não podem dar satisfação e alegria às pessoas. As pessoas pensam que são alegres quando têm muitas coisas, mas são infelizes porque estão cheios de problemas e amontoam para si riquezas, não sabem quem vai levar e ficam endividados e se divertem, mas não têm a alegria do Espírito no seu interior. Então nós vemos aqui, irmãos, que por causa de uma má direção, falta de revelação, falta da profecia, da palavra do Senhor, falta de liderança, falta de conselheiro, o povo estava caído no pecado. O povo de Israel foi entregue, os filhos de Eli foram entregues, morreram um dia só, os filhos de Eli, o sacerdote Eli e a sua nora. Muitas coisas ruins, e a arca do Senhor foi levada para a mão dos filisteus. Tudo isso foi tido como juízo do Senhor contra o pecado, por falta da liderança que não exaltava o povo. Porque quando o homem é de Deus, irmão, quando o rei era de Deus, ele ordenava, não é, o juízo, estava em cima dos juízos. Não quero vocês recebendo peita de ninguém, senão vocês vão morrer. Num instantinho o juiz tremia e um sinal de direito à lei. Todo o povo de Israel buscando o Senhor aqui em Jerusalém. Quem não vier, sua casa será destruída e será morto, será arrancado de Israel. O povo se juntava e buscava o Senhor tremendo, e aí acabava o pecado. Há momento que tem que segurar a regra, sacudir o povo a buscar o Senhor. Agora, se o líder, infelizmente, afrouxa, o povo descansa na imaginação que tudo está correndo bem. Na firma, quando o patrão aperta, empregado que estava dormindo, que estava trabalhando devagarzinho, enrolando o dia para ter serviço para outro dia, começa a fazer tudo rapidinho. Acaba o serviço, todo mundo limpa tudo, pinta tudo, e até a aparência melhora. Tem que ter, irmão. É verdade. Eu sou a favor que cada firma tenha a câmera em todo lugar. Todo mundo sendo filmado. O tempo que estiver trabalhando ali, todo filmado. Fez coisa errada? Então, porque você fez coisa errada. Até dentro da sala de aula. E acabar com um monte de coisa. Até nos carros da polícia. Igual nos Estados Unidos, câmera na frente e atrás. Polícia ia parar com esse negócio de suborno, fica pondo dinheiro das pessoas na rua. Ainda fica ameaçando. Muitos deles ameaçam, porque muitas pessoas falam isso pra gente. Graças a Deus nunca aconteceu conosco. Espero que não aconteça. Amém. E em breve vamos equipar nosso carro com câmera. Grava, quando estiver dirigindo, está gravando, tanto atrás e na frente. Existe. Já vi várias. Amados irmãos, eu sou a favor das coisas certas. Por quê? O homem não tem que ser certo só aqui na igreja ou diante das pessoas. Ele tem que ser correto em toda a sua vida, não é? Amém. Então, irmãos, a liderança é muito importante. É igual uma firma, onde tem o gerente, o dono, onde são pessoas que têm uma cabeça boa, né? São boas pessoas que os funcionários, mas segura todo mundo ali, olha, todo mundo bonito trabalhando. Precisamos produzir. Se você produz, você fica. Se não produz, outro quer trabalhar no seu lugar e vai produzir mais do que você. Então, a liderança deve falar isso para as pessoas. É igual os irmãos. Se os irmãos cruzar os braços, ficar em casa, não quer trabalhar, Deus traz outros de fora. Eu já falei isso aqui anos passados e está acontecendo isso. Deus vai trazendo irmãos novos que vão trabalhando, vão fazendo a obra, e aqueles que o Senhor está vendo que não quer nada, vai deixando sem trabalho. Não dá revelação, não dá mais sonho, não envia aulas para pregar. Porque a Escritura diz assim, ó, quem tem, mas quem não tem, isso quer dizer muitas coisas, né? Se Deus te deu uma capacidade e você é zeloso, te será acrescentado.
mais responsabilidade, mais bênção, mais comunicação com Ele, mais perto do Mestre, do Senhor. Mas se você não administra, porque qualquer coisinha você fica no seu chororô, acha que está ruim, que não sei o quê, não está de acordo com o seu querer, não está de acordo com o seu sentimento, não está de acordo com a sua vontade, dá aqui o seu talento, por favor. Daqui está, desculpa, você não serve para trabalhar na minha firma. Você que granjeou mais 5, toma, aqui tem mais umzinho para você. Quem granjeou 5 pode granjear mais um, não é isso? Então o que tinha 5 agora está com 6. Porque tem capacidade. O outro não teve capacidade nem de granjear, lidar com um talento. Assim é a liderança também. Deus deu a capacidade ao líder. Ele não tem capacidade, mas Deus dá. Porque é Ele que opera tudo em todos. E se a liderança não faz por onde, Deus tira e põe na mão do outro. Mas tem que ter a liderança, que foi Ele que constituiu. Amém. Não é? Bendito seja o nome do Senhor. Semana que vem nós iremos assim dar uma continuaçãozinha, se for da vontade de Deus, nesse assunto, porque há alguns exemplos da Bíblia que acho que seria interessante nós meditarmos juntos a respeito da liderança. Mas quando alguém falar qualquer coisa, porque tem pastores falsos por aí roubando, adulterando, pecando, não seja isso desculpa para concordar com ele. Diga, tem que haver liderança porque vem de Deus. Deus é líder, Jesus é líder, o Espírito Santo é líder, os anjos são líderes, e tem que ter liderança aqui embaixo. Nós vemos isso em todos os aspectos: marinha, aeronáutica, firma, até no meio das gangues tem a liderança, tem o indivíduo que ele é o cabeça, ele influencia os outros todinho, porque um espírito entra nele. Vocês sabem disso? Amém. Irmãos, o espírito do pastor, que é um sentimento de Cristo, de uma maneira de liderança, faz com que os irmãos se sintam fortalecidos. O que Hitler fez? Era um líder. Um demônio poderoso entrou em Hitler. E o povo ficava delirando, as pessoas deliravam, as moças, crianças, até as crianças. Criança armada se sentia um adulto com um fuzil na mão, marchando, escola para crianças. 9, 10 anos, tudo marchando, já tudo pegando jeito de guerra. Levou todo mundo ao suicídio. E outro líder será levantado aí, regente mundial, que vai também influenciar. Por quê? Porque ele vai receber o poder do dragão. O dragão vai entrar nele. Ele será um homem dragão, um homem besta. Besta como um animal feroz, poderoso, boca de leão, corpo de leopardo, garras de tigre. Então ele tem as partes mais poderosas dos animais, vai ser colocado num monstro só, para ele ser líder. E demais disso, mais outras nações, mais outros líderes, vai dar para ele a liderança. Então será um homem com poderes. Assim é um pastor, assim é um homem de Deus, não é? Que o Senhor levanta. Deus o levanta não para dominar o rebanho para ele, mas para dominar o rebanho para Jesus. E é pelo Espírito, não é por força, nem por violência, não é por uma persuasão mentirosa, porque o homem de Deus, ele fala a verdade, ele prega a verdade. E o Espírito Santo confirma as palavras do homem de Deus no coração dos membros. E os membros se sentem fortalecidos, porque sabem que está ouvindo a palavra vinda da boca do Senhor. Então há uma ligação dos membros com o pastor, com todos, e formando um corpo agradável ao Senhor. Assim como Jesus, ele queria que os discípulos fossem unidos, como ele, o Pai e o Espírito são unidos. Como ele disse em João, na sua oração, João 17? 17. Pai, que eles sejam um, Pai. Nós. Que eles, nós aqui a igreja, que eles sejam um, Pai, como nós somos. Nós somos, aqui nós aqui, ó, não é um? Quando nós falamos mão, nós não entendemos essa parte com os dedos. No entanto, são membros diferentes, mas que estão unidos. Se eu cortar aqui, já não é mais mão. É só o cotoco do braço, acabou a mão. Então assim é o corpo de Cristo. A igreja
Sim, há muitos membros, mas um só corpo, quando estão unidos no mesmo sentimento. Amém, irmão? Amém. Vamos ouvir o grupo de louvor Rosa de Serão.